Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Cidade FM ligada em você, 10:09. Bom dia para você na sintonia da cidade. Excelente quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Eu sou a Dani Russafa, vou com você até as 3 da tarde. E a partir de agora, pausa na nossa programação musical para a gente poder falar de saúde, falar de prevenção. E para você que aguarda toda quinta-feira, Dr. Bastos, vem falar com a gente sobre saúde e prevenção. Chegou o momento, tá? Participe da nossa programação. 98663-0097. Quinta-feira, outubro rosa. Tiago, bom dia. Oi, Dani, Tudo bom bem? dia. Bom dia pra você, pra todo mundo com o rádio ligado. Melhor agora, vamos falar de saúde, qualidade de vida, né? Uma forma das pessoas se conscientizarem sobre os problemas, como tratá-los e tudo mais. E com certeza é um horário que o pessoal para em frente ao rádio, aumenta o volume aí, porque com certeza são informações muito relevantes. Bom dia, doutor Bastos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Dani. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, cidade. Bom dia a todos os ouvintes da nossa grande audiência. É um prazer. Mais uma quinta-feira aqui com todos vocês. Nosso Saúde Cidade. Como o Tiago disse, falando um pouquinho de saúde, né? E passar as informações a todos, tirar dúvidas. Enfim, fazer o nosso Saúde Cidade. Ontem, Dia Mundial da Osteoporose, né? Isso, celebrado Vamos falar sobre isso. O Dia Mundial de Combate a essa doença. Uma campanha anual é realizada em conscientização de forma global, viu? Para a prevenção, diagnóstico e tratamento do problema. Uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e, em muitos casos de queda, pode até provocar fraturas graves e tudo mais. Vamos falar bastante sobre isso e eu gostaria que o senhor, Dr. Bastos, pudesse explicar pra gente aí, né, o que de fato é a osteoporose, como que ela age, sintomas e tudo mais. Então, a osteoporose, né, o nome praticamente define, né, é uma fragilidade dos ossos, né, isso acontece devido a uma perda da massa óssea, na verdade uma desmineralização óssea, né, e com isso os ossos se tornam frágeis, né, com possíveis facilidades para se quebrarem, né? Então se tornam frágeis e quebradiços, né? Para as pessoas entenderem, os nossos ossos, durante toda a vida, a gente tem sempre, constantemente, uma absorção, né, das células e uma produção, ou seja, uma substituição do tecido ósseo. O tecido ósseo nosso, ele não é permanente, ele é constantemente substituído. Existe uma absorção e uma formação óssea. Quando acontece um desequilíbrio dessa formação óssea, ou seja, existe maior absorção e menos, vamos dizer assim, a formação óssea, aí começa a haver o quadro da osteopenia, levando depois à osteoporose, né, que é o quadro definitivo, né? Uhum. E essa osteoporose é que preocupa muito as pessoas, porque os ossos ficam totalmente frágeis, expostos a diversos tipos de manifestações, dores ósseas e principalmente fraturas, né? Os ossos se quebrarem facilmente. Uhum. E normalmente inicia-se com dores ósseas, dor nas costas, dor nas pernas, dor nos braços, né? E com o passar do tempo, essas dores acabam levando a fissuras, e quando a pessoa vai investigar, vai diagnosticar, vai no médico, acabam diagnosticando o problema da osteoporose, né? E isso aí realmente é uma situação que acontece assim, e que às vezes é difícil, numa fase muito avançada, de haver a reversão, embora os ossos nossos produzem sempre células, mas essa produção começa a diminuir muito, fazendo com que não haja essa reposição adequada. Doutor, tem então um fator genético na osteoporose ou não? Olha, talvez exista, porque na medicina hoje em dia
tem muito a ver a genética médica, mas, na verdade, essa perda de massa óssea, existem diversos fatores que podem levar a isso, né? As mulheres são mais acometidas do que os homens, lógico que acontece também em homens, mas a grande maioria dos casos são em mulheres. E existe muita relação com o problema hormonal também, né? Das mulheres, principalmente quando se aproxima do climatério, da menopausa, aquele desequilíbrio hormonal que a gente falou em programas anteriores em relação ao climatério, a baixa de estrogênios, tudo isso influencia também na perda de massa óssea, ou seja, na formação óssea. Então existe também vamos dizer assim, uma relação com hormônios também. E além de outros tipos de problemas como a obesidade, falta de atividades físicas, são fatores que acabam levando, com o passar do tempo, além da idade, além do avanço da idade, onde se diminui também essa formação de ossos e a perda óssea pode ser maior devido a essa baixa de hormônio. Bom, fazendo até um gancho ao que o senhor tem falado, um dado interessante que mostra que um dado estatístico, 1 a cada 4 mulheres com mais de 50 anos desenvolvem osteoporose. E como o senhor mesmo disse, né, menopausa, o tabagismo, a bebida alcoólica são fatores de risco, né? E também a questão da falta de vitamina D, a questão da falta de cálcio, né? São alguns fatores que contribuem para esse desenvolvimento do problema. Então, eu gostaria que o senhor falasse como que a mulher, ela, né, a partir dessa época, né, entra na menopausa, o climatério e tudo mais, a partir de que momento que a mulher deve se atentar? Tem uma dor no braço, enfim, deve procurar um especialista a partir desse momento ou já antes mesmo? Então, normalmente essa prevenção já tem que ser feita desde cedo, né? Como você disse, existe uma série de fatores aí que você já pode começar a prestar atenção na sua vida em relação a futuramente você ser portadora de uma osteoporose. Primeiro, como a Dani falou, a genética, você vai olhar para trás, vai ver a mãe, a avó tiveram osteoporose, você já tem que ficar de olho, porque como tudo que a gente fala aqui na medicina, tem que se olhar sempre para a genética médica, né? Isso tem influência com certeza. Segundo, você sempre prestar atenção em relação a, vamos dizer assim, a sua porcentagem no corpo de cálcio, a vitamina D, todos os elementos que influenciam nos ossos, né? Então, às vezes a gente não dá muita atenção ou não faz exame, não vê como é que está o nosso cálcio no corpo, a vitamina D às vezes está baixa, a gente, vou tomar sol, e não é bem assim, a gente precisa manter aquele nível adequado para que não falte esses elementos para que os ossos possam ter essa, vamos dizer assim, essa produção de células ósseas normais. Então a gente precisa estar sempre preocupado com isso aí. E além disso, os hormônios também, né? Sempre também fazer uma avaliação hormonal, principalmente mulheres, né? E como você disse, Thiago, os mínimos sintomas que começarem a aparecer, estou com dor nas costas, dor no braço, dor nas pernas, procurar sempre saber o motivo dessa dor, fazer um exame, né? A partir de mais ou menos 35 anos de idade, ou talvez até acima dos 30, as mulheres precisariam fazer sempre uma consulta de rotina no reumatologista, endocrinologista, que são os médicos especialistas que começam a voltar, né, o olhar para essa área, né? E aí existe o exame que pode ser feito de sangue, da vitamina D, do cálcio, o exame preventivo da densitometria óssea, que é um exame importantíssimo e periodicamente toda mulher deve fazer também para poder estar com a prevenção em dia em relação a esse problema da osteoporose. Estamos falando sobre a osteoporose
E aí citamos as mulheres, que essa doença é mais comum entre elas. Mas também atinge, a osteoporose também atinge os homens. Sim. Nesse, claro, em menor proporção, mas também atinge, há casos, né, com os homens. Nesse certeza. caso, todos esses exames que o senhor citou também deveria ser indicado para os homens a partir de alguma idade, enfim? Sim, com certeza. Os homens também, a partir de 30, 40 anos, deve fazer esses exames, incluir esses exames nos seus exames periódicos, né? O cálcio, a dosagem do cálcio, a vitamina D, isso é para homens e mulheres, né? O que hoje em dia a gente observa muito, coisa que antigamente a gente não usava ou não se fazia e não se observava. Dentro da medicina, quando eu me formei, não tinha um olhar grande em relação à vitamina D, que é uma vitamina que ela é até classificada como hormônio, é uma vitamina hormonal e que influencia diretamente nos ossos. Isso não era visto, não era, vamos dizer assim, tratado. E hoje em dia a gente faz os exames aí periódicos, inclui a vitamina D. Eu diria que mais de 50% das pessoas têm ela abaixo do nível, ou seja, insuficiente. E isso é um fator, né? As pessoas estariam tomando menos sol do que o necessário? Talvez menos sol, ou talvez o sol não esteja sendo suficiente para produzir aquela quantidade de vitamina D boa para os ossos. Mas você falou uma coisa certa. Hoje em dia, devido ao câncer de pele e até a própria situação do dia a dia das pessoas, não se expõe-se mais ao sol como antigamente. Talvez isso seja um dos fatores também que hoje em dia a gente nota essa vitamina D muito baixa aí, insuficiente em muitas pessoas. Hoje em dia as pessoas ficam mais em casa, trabalham mais em home office ou dentro do escritório, e crianças também diretamente ali só na parte tecnológica e computador, tablet, celular, não ficam mais com aquelas brincadeiras de se expor ao sol. Enfim, são fatores aí que... E outras coisas, como o senhor falou, né, doutor? Isso. O sedentarismo, alimentação pobre em nutrientes, disfunção da tireoide também é um fator aí que a gente sabe. Doenças autoimunes também, né, são fatores aí que podem ocasionar a osteoporose. E daqui a pouquinho eu quero que o senhor responda aqui, que já tem pergunta, se tem como se reverter de osteoporose para osteopenia, se tem como deixar aí tudo sob controle, tá bom? Já vem chegando perguntas por aqui. Você continua com a gente, Saúde e Cidade, oferecimento Oncoitu e Biolabor. Você está ouvindo Saúde e Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Cidade FM ligada em você 10h24, voltando aqui com Saúde e Cidade, edição ao vivo, recebendo o Dr. Bastos, médico infectologista, nutrólogo, falando sobre o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, que foi ontem, né? Estamos abordando hoje, com muita coisa importante aí para as pessoas saberem, né, Tiago Sório? Sim, sem dúvida. E olha, a Fundação Internacional de Osteoporose afirma, né, que cerca de 200 milhões de pessoas no mundo têm este problema, Dani. É muita gente. Sendo que 10 milhões estão aqui no Brasil. Tá vendo? E o problema pode causar aí internações e até a perda da produtividade, porque a questão a fragilidade dos ossos, uma queda pode provocar aí um trauma, uma fratura e pode ter fatores, situações aí que irreversíveis, né, Dr. Bastos? Exatamente, você chega num estágio, quando a osteoporose está muito avançada, além de ser irreversível, começa a ter fraturas múltiplas, né? Trazendo até problemas aí de você ficar não conseguindo mais deambular, se movimentar devido às fraturas ósseas que podem acontecer. É bem grave a situação quando dá osteoporose, quando se chega num ponto muito avançado. Tem participação do ouvinte, né, Dani? Tem sim, são perguntas aqui, doutor. Por exemplo, da Elizabeth, do Rancho Grande. Sempre procurei ter uma vida ativa, né, rica em nutrientes, e eu comecei com osteoporose e hoje estou na osteopenia. Ela só está falando sobre isso, doutor, e eu queria entender. Então, ela começou com osteoporose, foi melhorando e se tornou uma osteopenia, foi isso? Exatamente. A osteopenia
é uma fase, vamos dizer assim, inicial ou mais leve da osteoporose. O osso é normal. Quando ele começa a ter perda de massa óssea, né, ele entra na fase de osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, das células ósseas, e a osteopenia, se não tratada, chega na osteoporose, que é quando o osso já está totalmente destruído ali, a parte interna. Só que existem casos, quando se detecta reverteu no caso dela, né? osteoporose numa fase ainda que não está tão avançada, você faz o tratamento e você consegue reverter, e aí você volta para aquela fase de osteopenia, às vezes até regride, chegando numa fase normal, quando o tratamento é bem feito e pega-se numa fase ainda que... Porque, como eu falei, os ossos constantemente estão sendo produzidos, né? A massa óssea, as células ósseas. Então, a questão é você frear aquela absorção, aquela destruição e produzir novas células. Você equilibra. E isso pode ser feito com a reposição de cálcio durante a vida, vitamina D. Existem medicamentos hormonais no climatério, como a tibolona, existem medicamentos até medicinais, vamos dizer, fitoterápicos, que têm uma ação estrogênica, dos hormônios estrogênicos, né? E existem também os medicamentos atuais usados, os bisfosfonatos, né? Que são o alendronato, o risedronato e bandronato, que são medicamentos que ajudam, vamos dizer assim, nessa produção de massa óssea para não se ter a perda tão grande. E isso equilibra. O fato é que quanto mais cedo você começa o tratamento, você reverte mais fácil e você equilibra a situação. Doutor, tem uma outra pergunta aqui da Ivone, do bairro Teodora. Ela disse que tem desgaste no fêmur e tem muita dor e está ficando com o lado do corpo torto. Isso tem cura? O que será? É a Ivone. Ivone, bom dia, obrigado pela sua participação. Ivone, o desgaste que você está se referindo, aí já é uma outra situação. Não é a osteoporose. A osteoporose, você perde a massa óssea dentro do osso. O desgaste, você desgasta o osso na articulação por fora, que é chamado de artrose, né? E essa artrose, você desgastou aquela parte do osso, essa não tem recuperação. Normalmente o tratamento é colocação de prótese. Dói muito, né? E às vezes o tratamento é cirúrgico, substituindo, né, e colocando-se uma prótese. É diferente da osteoporose. A osteoporose é perda de massa óssea. O desgaste é vamos dizer, como o nome diz, é o desgastamento ali daquela parte de fora do osso ali. Muito bem, participação mais, Anny. Eu tenho só uma dúvida, doutor Bastos. Por exemplo, uma pessoa que teve uma vida inteira sedentária, não cuidou muito da parte alimentar e começa a ter esse problema da osteoporose. A partir daí, se ela começa a ter uma vida mais regrada, comendo melhor, né, tendo aí a exposição ao sol diariamente, também pode se reverter ou não? Sim, com certeza. Você, a qualquer momento da sua vida, você iniciando uma atividade física, melhorando a sua dieta, saindo do sedentarismo, reduzindo a obesidade, tirando os fatores que podem piorar, repondo cálcio, suplementando a vitamina D e, se necessário, entrando com um desses medicamentos que a gente citou, você consegue reverter, sim. Independente da idade? Independente da idade. Agora, a gente sempre fala, procurem já fazer isso desde cedo. Por exemplo, o cálcio, toda mulher chegando próximo da menopausa já procura ver o seu cálcio, começa a fazer uma reposição de cálcio. Isso é natural, todo ser humano, haver uma queda, como de outras vitaminas, o cálcio também. Repor o cálcio dia a dia, dosar a vitamina D, fazer a suplementação se necessária, atividade física a qualquer momento da vida, iniciar. Atividade física é bom para tudo que a gente fala aqui. E também no caso da produção de massa óssea é importante. Uma dieta adequada, balanceada, é extremamente importante. Enfim, você sair daquela situação que você se encontra, você volta e consegue reverter o quadro, sim. Muito bem, papo tá legal, mas infelizmente o Saúde Cidade desta quinta-feira está terminando. A gente espera que
que o Dr. Bastos tenha esclarecido para muita gente aí a dúvida, né, sobre a osteoporose. E você que tem algum sintoma parecido, conhece alguém que sofre desse problema, né, que siga as orientações do Dr. Bastos, procure um especialista, trate, porque, como o doutor disse, há cura, há tratamento, para tentar fazer com que você tenha uma vida mais saudável, né, e evite aí surpresas desagradáveis, né, problemas aí com relação a questão do enfraquecimento dos ossos. Doutor, muito obrigado pela presença, viu? Eu agradeço, Tiago. Eu só queria esclarecer aqui e deixar para os ouvintes a especialidade que cuida da osteoporose é a reumatologia, tá? É indicada para cuidar dos casos até da prevenção da osteoporose. Não ortopedista. Não ortopedista. Todo mundo pensa que é osso de ortopedista. Mas hoje em dia ficou mais com a reumatologia. E a endocrinologia cuida da parte hormonal. Porque como tem envolvimento hormonal, então essas duas especialidades acabam hoje em dia se envolvendo no tratamento e na prevenção da osteoporose. Então, para as pessoas saberem a quem procurar, a quem recorrer. E quem pegou o programa pela metade ou quer rever o programa, pode procurar no YouTube, né, Ti? Sim, daqui a pouquinho já estará disponível no YouTube, também nas redes sociais da Rádio Cidade, né? Para você que quer com o pessoal, ouvir de novo ou perdeu alguma informação que achou interessante. Então, daqui a pouquinho está disponível lá. Só procurar no YouTube o canal da Rádio Cidade Cidade Itu. Não esquece, né, de clicar no sininho de notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você ficará sabendo, tá bom? E tá lá disponível para você ouvir, para você compartilhar com mais pessoas aí também. Perfeito, doutor. Obrigada. Até a próxima quinta. Eu que agradeço. Próxima quinta tem convidado. Vamos trazer aqui um mastologista. Vamos falar para a gente encerrar o Outubro Rosa. E o doutor volta na próxima quinta. Que bom, gente. Obrigado a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Obrigado, Dani e Thiago. A gente que agradece. E desejo a todos um ótimo dia, excelente final de semana. E até a próxima quinta. No Novembro Azul. Até o próximo Novembro Azul. Isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, gente. Obrigada, doutor. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso